Bom, meu nome é Ana Beatriz Fontinelli, eu vou iniciar a apresentação da atividade 2.2 da matéria de Cinética Química ministrada pelo professor Dr. Clairon Lima Pinheiro, e o meu grupo é composto por mim e pela Thaisa, onde as nossas matrículas estão aqui na tela. Primeiramente, nós dividimos a resolução dessa tarefa em duas partes. Primeiro, a resolução da prova 1, seguida da apresentação do artigo para estudarmos um pouco sobre a cinética da reação de saponificação. Primeiramente, na resolução da prova, a questão 1A questiona o porquê do engenheiro químico em formação precisar estudar a cinética química. E dentre os diversos benefícios que existem, principalmente relacionados à graduação de engenharia química, que possui um amplo ramo de aplicação e atuação de fato, temos entender como os reatores funcionam, para eu ter um controle maior sobre o meu processo, eu entender realmente como ele funciona, melhorar o rendimento das reações, visto que eu melhorando o rendimento, eu posso obter até um lucro maior, e esse lucro maior pode até me permitir um impacto maior sobre o mundo e sobre as coisas e sobre, enfim, como o nosso mundo funciona, e garantir uma maior segurança nos processos, tendo em vista que todo processo ele é composto por pessoas ao seu redor que estão ali trabalhando para que ele ocorra da melhor forma possível, e segurança realmente sempre vem em primeiro lugar. Então, esses 3 pontos, para mim, são os principais pontos e benefícios pelos quais o engenheiro químico precisa estudar a cinética química. Continuando a questão, eu vou passar a palavra para a Thaisa. Oi, eu sou a Thaís e eu vou dar continuidade na resolução da questão. A letra B pede para definir o que é reação química, espécie química e identidade química. Para ficar mais entendível, eu resolvi responder de trás para frente. Identidade química ela é um conjunto de propriedades e características físico-químicas que permitem identificar uma espécie química. A gente pode fazer uma analogia com os seres humanos, por exemplo. A Bia, ela tem um cabelo vermelho cacheado, já eu, Thaisa, tenho um cabelo castanho escuro e liso. E são características individuais nossas que formam nossa identidade. Já uma espécie química, ela é um componente ou elemento que possui uma identidade química, ou seja, cada espécie tem ali seu conjunto de características que formam sua identidade, e aí, através disso, a gente consegue definir uma espécie. Por exemplo, tem aqui o metanol. A espécie química é o metanol, e a sua identidade são todas essas características juntas aqui. Por exemplo, ele é um composto orgânico, sua fórmula molecular é C3OH, sua massa molar é de 32,04 gramas por mol, ele é uma substância altamente inflamável, solúvel em água e tóxico. Sabendo isso, a gente pode definir o que é uma reação química, que nada mais é que um processo onde as espécies químicas perdem sua identidade e em seguida adquirem outras visando se transformar em uma nova espécie química. Por exemplo, aqui na reação de combustão, a gente tem o metano reagindo com oxigênio. Cada um tem sua identidade individual, suas próprias características, mas quando eles reagem entre si, eles perdem essas características para formar uma nova espécie química, que é o dióxido de carbono e a água. Já que na letra C, pede para apresentar 3 exemplos de reações químicas, e aí a gente resolveu trazer a ferrugem, é o processo de fotossíntese, e a fermentação acética, cuja reação está descrita aí do lado de cada uma, onde a gente vê que em cada uma dessas reações tem espécies químicas individuais, por exemplo. No processo de fotossíntese, a gente tem dióxido de carbono, água e luz reagindo aí para gerar o processo de fotossíntese. E na fermentação acética, por exemplo, a gente tem o etanol reagindo com oxigênio para formar ácido acético mais água. Então, são espécies individuais que, quando reagem entre si, perdem suas características e formam uma outra espécie com novas características, e isso define uma reação. Agora, aqui na questão 2, a gente tem uma reação irreversível de primeira ordem a volume constante com estequiometria A formando B. Conforme anunciado, a gente tem aqui que precisa determinar o tempo de reação necessário para reduzir o número de mols de A para 75% do seu valor inicial, utilizando um reator descontínuo, ou seja, um reator embatelado. Além disso, a questão pede também para determinar a conversão. Na questão da taxa de ordem, a gente escolheu um valor de 0,002, só para relembrar. Para resolver essa questão, primeiramente, a gente precisa fazer 2 considerações. A primeira é que a operação é descontínua, ou seja, não tem variação de fluxo molar de entrada e saída. Então, se a gente lembrar lá da questão da
equação geral de balanço molar tem um fluxo FA0 de entrada menos um FA0 de saída. Então, para um reator em batelada, a gente tem que esses dois termos aí são igual a zero. Além disso, tem que levar em consideração também que o sistema é uniforme, ou seja, ele se comporta como uma mistura perfeita. Vindo aqui para a resolução, a gente tem que a equação geral de um reator embatelado, de projeto dele, é essa daqui. A taxa multiplicando o volume, ela é igual à variação do número de mols dividido pelo tempo. A partir dessa equação, a gente pode fazer o isolamento do tempo, conforme está aqui na figura, e isolar a derivada do número de mols dividido pela taxa de reação, multiplicando o volume. Esse sinal negativo quer dizer que, conforme a gente pode olhar aqui embaixo, na integral, ao invés da gente ter aqui número de mols inicial até o número de mols final, a gente vai inverter essa integral. Sabendo isso, a gente tem que o negativo da taxa de reação ela é igual a K, que é a constante de taxa, multiplicando a concentração de A, onde esse K, como eu falei lá anteriormente, a gente definindo o valor de 0,02 dividido por segundos. Já a concentração, a gente tem que ela é o número de mols de A dividido pelo volume. Assim, fazendo essa substituição, a gente pode definir a taxa como sendo a constante multiplicando o número de mols dividido por volume. Isso aqui a gente chamou de equação 2. Substituindo essa equação 2 na equação 1, a gente tem que o tempo, ele vai ser igual a essa variação de número de mols final até número de mols inicial, do número de mols dividido pela taxa, multiplicando número de mols de ar sobre volume vezes volume. E aí pode fazer a simplificação aqui de cortar o volume do denominador com o volume do numerador. Assim, sabendo também que a taxa é uma constante, a gente pode tirar ela da integral, e aí o tempo ele vai ser o inverso da taxa, multiplicando essa derivada de número de mol sobre número de mol. Essa derivada, a gente tem que derivada de x sobre x é igual ao logaritmo, então o tempo ele vai ser definido como 1 sobre a taxa, multiplicando o logaritmo natural de número de mols inicial dividido por número de mols final. Substituindo os valores, a própria questão disse que o número de mols final ele vai ser igual a 75% do número de mols iniciais, então a gente tem que o tempo vai ser 1 dividido por 0,002, multiplicando ln de número de mol inicial dividido por 0,75 do número de mol inicial. E aí, para transformar de segundos para minutos, que como foi o que o enunciado solicitou, a gente fez essa multiplicação de o minuto ele está para 60 segundos. Então, fazendo esse cálculo, a gente tem que o tempo da reação para que realize essa conversão de 75% do número de mols inicial é igual a 2,40 minutos. Sabendo isso, a gente pode achar a conversão, que ela pode ser obtida a partir dessa seguinte forma aqui, que a definição de conversão ela é igual a 1 menos número de mol final dividido por número de mol inicial. E aí, substituindo os valores que a gente tem, o número de mols final é 0,75 e o inicial, que foi o que entrou para reagir, já é 1, a gente acha que a conversão ela é de 0,25. Já que na letra B, a gente definiu como vazão volumétrica de entrada 20 litros por hora e vazão molar de entrada 20 mols por hora. E aí a questão pede para encontrar o volume de um reator tanque com agitação, ou seja, um CSTR, operando em condição de mistura perfeita e utilizar o mesmo parâmetro da constante da taxa que a gente utilizou lá na resolução da letra A. Além disso, determinar também a concentração de ar na entrada do reator. Para o CSTR, a gente leva em consideração a condição de mistura perfeita, já citada pelo próprio enunciado, e além disso, a gente leva em consideração também que esse reator está operando em estado estacionário, ou seja, nesse caso aqui, diferente do anterior, não tem variação do número de mols de entrada por tempo.
Vindo aqui para a resolução, a equação geral de projeto de um CSTR ela é essa daqui, que o volume ele vai ser igual a vazão molar de entrada menos a saída, dividido pelo negativo da taxa de reação. Mas aí a gente pode definir também que essa vazão molar ela é igual à concentração vezes a vazão volumétrica. E aí, realizando a substituição, a gente tem aqui que o volume ele vai ser igual a concentração inicial vezes a vazão volumétrica inicial, menos a concentração final vezes a vazão volumétrica final. Mas para um CSTR, quase sempre a operação ali está acontecendo em um meio líquido, então a gente pode falar que essa vazão volumétrica é constante, ou seja, a final vai ser igual à inicial. Além dessa definição, a gente já viu também que a definição do negativo da taxa é igual a constante da taxa vezes a concentração de A. E aí, substituindo esses valores, a gente tem aqui que o volume de um CSTR ele vai ser igual a vazão volumétrica multiplicando a variação da concentração, concentração inicial menos a final, dividido pela taxa de reação vezes a concentração final. E aí, reorganizando essa equação, a gente tem aqui que o volume ele vai ser igual a vazão volumétrica dividido pela constante da taxa, multiplicando essa divisão entre concentração inicial por final menos 1. Aí, daquela condição que a gente apresentou de vazão molar ser igual à concentração vezes a vazão volumétrica, a gente pode substituir esses valores a partir dessa consideração, e aí a gente diz que a fórmula do volume para um CSTR pode ser definida como a vazão volumétrica dividido pela taxa, multiplicando vazão molar dividido por vazão molar inicial dividido por vazão molar final menos 1. E aí, a partir disso, colocando em termos de conversão, a gente tem que a vazão molar final ela é igual a vazão molar inicial vezes 1 menos a conversão. E aí, reorganizando, a gente chega aqui nessa equação, onde o volume vai ser vazão volumétrica dividido pela taxa, multiplicando a vazão volumétrica inicial dividido pela vazão volumétrica inicial, vezes 1 menos a conversão, menos 1. E aí, substituindo os valores que a gente definiu de vazão volumétrica a 20 litros por hora, taxa de 0,002 segundos e conversão de 0,25, a gente tem que o volume ele vai ser de 0,9259 litros. Além disso, a questão pediu para encontrar também a concentração na entrada do reator. E aí, a partir daquela definição que a gente usou várias vezes, de vazão molar ser igual a concentração vezes a vazão volumétrica, a gente consegue isolar a concentração inicial, e aí, substituindo os valores de 20 mols por hora dividido por 20 litros por hora, a gente tem que a concentração inicial é de 1 mol por litro. Já aqui na letra C, a gente está tratando de um reator tubular operando na condição de escoamento em pistão, ou seja, um PFR, e aí leva-se duas considerações também, que é de mistura perfeita e que esse reator também está operando em estado estacionário. Então, partindo da equação geral de um PFR, a gente tem que a taxa multiplicando a derivada do volume é igual à derivada da vazão molar. E aí, realizando aquelas substituições de vazão molar igual a concentração vezes a vazão volumétrica, a gente chega nessa equação de que a taxa multiplicando a derivada do volume é igual à derivada da concentração vezes a vazão volumétrica. E aí, a vazão volumétrica é uma constante, então a gente pode tirar dentro da derivada, e aí, isolando a derivada do volume, a gente tem que a derivada do volume, variando de 0 a v, é igual a vazão volumétrica multiplicando a derivada da concentração dividida pelo negativo da taxa, para fazer a questão da inversão da integração, que está variando agora da concentração final até a concentração inicial. E aí, resolvendo essa derivada e substituindo a taxa de reação, que a gente já sabe que é igual a constante vezes a concentração, a gente chega na equação de que o volume ele vai ser igual a vazão volumétrica dividido pela taxa, multiplicando o logaritmo natural de concentração inicial por concentração final. E aí, faz essas seguintes considerações. Primeiro, a gente vai encontrar a vazão molar final através da equação da taxa de conversão, e aí a gente tem que a vazão molar final ela é de 15 mols por hora,
E aí, com esse valor, a gente consegue encontrar a concentração final, que vai ser igual a vazão molar dividido pela vazão volumétrica, onde 15 mols por hora dividido por 20 litros por hora é igual a 0,75 mols por litro. E aí, substituindo na equação do volume, a gente encontra que o volume de um reator PFR é igual a de 0,7991 litros. E aí, é importante fazer uma observação que a gente viu aqui que a concentração inicial deu igual a 0,75, e aí isso bateu com a nossa taxa de conversão de 25% da reação. E aí, é isso, espero que tenha ficado entendível, e agora a Bia vai explicar um pouquinho da questão número 3. Na terceira questão, ele fala: a reação exotérmica irreversível 2A mais B, se transformando em C, em fase gasosa, ocorre em um reator adiabático, ou seja, sem trocas de calor, com escoamento contínuo tendo uma alimentação equimolar de A e B. O gráfico de F a 0 sobre menos RA é dado. Respondo, então, qual o volume necessário do PFR, ou seja, do Plug Flow Reactor, para atingir 35% de conversão. Coloquei aqui a imagem de um PFR e eu queria ressaltar aqui que a concentração ela vai variando de acordo com o eixo axial, diferentemente de como funciona no CSTR, mas eu vou entrar um pouquinho mais a fundo nisso lá na frente. Esse é o gráfico que a questão nos informou, ele pede o volume e dá a conversão. Pela equação de processo, do PFR, a gente sabe que é uma equação que utiliza uma integral, justamente por essa variação de concentração de acordo com o eixo. Então, utilizando a integral, a gente vai achar que essa área, abaixo da minha curva, abaixo da minha reta, nesse caso, é o volume necessário para atingir aquela determinada conversão. Então, explanando aqui a equação do volume do PFR, temos a integral, calculando a área abaixo dessa reta, encontra-se o valor de 78.750 metros cúbicos. Vale ressaltar que em outros casos, digamos que mais reais, digamos assim, essa curva ela não é tão retilínea e não é tão fácil de calcular esse volume necessário, fazendo que o uso de métodos numéricos sejam requeridos para encontrar esse volume, como, por exemplo, a utilização da fórmula de Simpson e tal, enfim. Já na letra B, ele pergunta qual o volume necessário do CSTR, ou seja, do Continuous Stirred Tank Reactor, para atingir uma conversão de 55%. Eu coloquei aqui um esqueminha sobre como mais ou menos é um CSTR, inclusas as condições de mistura perfeita, enfim, todas as considerações que devemos fazer para conseguir calcular de forma correta. Olhando para o gráfico que ele nos deu e utilizando a conversão de 0,55, nós encontramos esse volume retangular aqui, onde vamos calculá-lo pela área. Fazendo os devidos cálculos, encontramos o valor de 137.500 metros cúbicos. Vale ressaltar o porquê dessa área ser retangular, é devido justamente à taxa da reação ser constante e a mesma para todos os pontos do meu tanque. Então, justamente por isso que temos essa linha contínua da razão entre a vazão molar e a taxa da reação de acordo com a conversão. Ela nos pede qual dos dois reatores que foram citados até agora eu escolheria para conduzir a reação até uma conversão de 75% e pede para justificar a minha escolha. Eu marquei aqui mais ou menos onde seria a conversão de 75% e que valor ela nos daria da razão entre a vazão molar e a taxa de reação. E a resposta é que, no geral, depende. Depende do que eu estou fazendo, da reação que está acontecendo, depende do tipo de processo, depende da empresa em que eu estou trabalhando. Por exemplo, se os meus reagentes forem reagentes muito raros, muito caros, que me requerem um investimento, eu não vou usar o reator que utiliza muito volume dele, que seria o reator, digamos que mais barato para aquela função, sabe? Eu investiria em um reator que utilizasse menos volume desses reagentes, que são realmente caríssimos, mas ele tende a aumentar um pouco o preço, né, do próprio reator em si. Então, ele requer uma análise mais profunda dos meus reagentes, do meu processo, para que eu consiga escolher qual reator se encaixa da melhor forma. Mas, em termos de volumes necessários para atingir essa conversão, eu diria que o PFR seria mais indicado. Porque, como já vimos, o volume que o PFR precisa para atingir uma certa conversão
em dados comparativos, como o CSTR, é bem menor. Então, assim, em valores numéricos, por exemplo, a gente encontra que o volume necessário para atingir essa conversão que ele nos deu de 75%, em valores para o CSTR, é 337.500 metros cúbicos, enquanto para o PFR é somente de 178.750, que é uma diferença bem grande, sabe? Então, em valores volumétricos, o PFR ganharia essa discussão. Mas aqui eu ressalto que, por que isso acontece, né? Por que o volume necessário no PFR é menor para atingir essa conversão? Porque o PFR ele trabalha com uma taxa de reação que ela não é constante para todo o meu eixo axial. Então, assim, ele sempre está trabalhando com a maior taxa de reação possível, mas ela vai variando de acordo com o meu processo, diferente do CSTR, que ele possui uma taxa de reação constante, só que ela é a menor possível. Então, ela se mantém nessa linha reta e fazendo com que essa minha área, esse meu volume necessário seja bem maior. Partindo agora para a apresentação do artigo, a Thaisa vai começar falando um pouquinho sobre os métodos e uma introdução. O artigo que a gente escolheu para estudo é o de obtenção e análise dos dados cinéticos da reação de saponificação do acetato de etila em um reator batelado agitado. E aí, embaixo se encontram-se as referências das pessoas responsáveis por esse estudo, e bem aqui tem o link para conseguir acessar ele na internet. Falando um pouco sobre os problemas enfrentados na engenharia química, um dos principais é a projeção e a operação de um reator, porque é definido que a reação química acompanhada de fenômenos de transporte, ela ocupa um lugar de destaque em uma unidade completa de operações unitárias, ou seja, todas as operações que precedem e que sucedem uma reação que vai passar por um reator, elas dependem diretamente da projeção desse reator e da forma que ele é operado. Por isso é de extrema importância esse estudo da parte de projetos e da parte de operação. Nesse artigo em questão, está sendo estudada uma reação de saponificação, que é nada mais do que um éster reagindo com uma base forte, como o caso do hidróxido de sódio, e aí vai ocorrer a hidrólise do éster. A hidrólise do acetato, ela é uma reação complexa chamada de reação não elementar, ou seja, ela acontece em mais de uma etapa, que a gente chama de etapas intermediárias, e aí o conjunto dessas etapas intermediárias lá no final vão formar uma reação global. E aí é importante ressaltar também que a ordem de uma reação, ela nem sempre vai coincidir com a estequiometria e as equações de taxa precisam ser testadas frente a dados experimentais. E daí vem a importância da gente estudar os parâmetros cinéticos e entender como funciona a reação. Para conhecer a lei de velocidade, para determinar uma reação, realizam-se análise e correlações de dados cinéticos, que são chamados de métodos cinéticos. Para a reação de saponificação do acetato de etila, é indicado o uso de um reator batelado, ou seja, um reator tanque descontínuo, operando isotermicamente, que quer dizer que a temperatura dele vai se manter constante durante todo o processo. E aí é importante relembrar também que o reator batelado, ele não tem fluxo molar de entrada e nem saída, justamente por ser um reator que vai estar fechado, e ele também leva em consideração a condição de mistura perfeita. E aí, nesse estudo aqui, foi ressaltado que um dos métodos mais ideais para se aplicar é o método integral e diferencial nesse tipo de reator tanque embatelado. Sabendo isso, a gente tem que a reação de saponificação do éster ela ocorre por substituição nucleofílica, ou seja, o íon hidroxila ele é adicionado ao grupo acetil, enquanto o íon sódio forma um sal orgânico com o íon acetato permanecendo ionizado na solução. E aí, quando o acetato de etila é saponificado com hidróxido de sódio, ocorre a formação do acetato de sódio e álcool etílico, conforme é possível observar aqui nessa equação de saponificação, que é o que a gente está estudando. Nesse contexto, esse artigo que a gente escolheu, ele teve como finalidade determinar as ordens de reação das hidrólises do acetato de etila com concentrações de 0,1, 0,08 e 0,04 mols por decímetro cúbico em meio alcalino, que é o hidróxido de sódio, com uma concentração constante de 0,1 mol por decímetro cúbico.
E aí as bateladas elas foram realizadas sempre em uma temperatura de 30 graus Celsius, porque a reação vai ser isotérmica, e além disso foi possível verificar a conversão do hidróxido de sódio e a produção do acetato de sódio, que aí vai ficar mais claro lá para frente quando a Bia for discutir os resultados. E aí os materiais utilizados nesse estudo foram hidróxido de sódio, acetato de etila, um reator tanque batelada, água quente, um indicador cristal violeta e um software SEB Armfield. A metodologia eu dividi em 3 partes, que a primeira é as concentrações, vai ter o hidróxido de sódio na concentração de 0,1 mols por decímetro cúbico, que vai estar lá constante, e o acetato de etila vai variar nessas 3 concentrações, igual eu já falei anteriormente, de 0,1, 0,08 e 0,04 mols por decímetro cúbico. Já a temperatura é a reação isotérmica, então ela vai estar sempre aqui na temperatura de 30 graus Celsius, e na parte de soluções, o indicador utilizado foi utilizado 0,5 litros de cada solução, ou seja, do hidróxido de sódio e do acetato de etila. O indicador foi o cristal violeta. Nas condições do experimento, foi possível obter essa tabela aqui. Foram realizadas 3 reações observadas, né? E aí a gente tem aqui que o hidróxido de sódio sempre constante na concentração de 0,1 e o acetato de etila variando aqui nessas concentrações. E agora a Bia vai dar continuidade com a discussão do que foi observado no experimento. Bem, partindo para os resultados da discussão, com os dados coletados de cada reação, com o auxílio do indicador, claro, traçaram-se curvas que relacionavam a concentração final de hidróxido de sódio com o tempo de reação, indicado pelos gráficos 1, 2 e 3 a seguir. A concentração final de hidróxido de sódio foi calculada a partir da equação da conversão, onde ela relacionava as concentrações iniciais e finais do mesmo reagente. Aqui encontra-se o gráfico 1, que relaciona a concentração de hidróxido de sódio com o tempo, quando se usa o acetato de etila a 0,1 molar. Encontrou-se a equação da reta do mesmo, da regressão, no caso. Aqui encontra-se os gráficos 2 e 3, quando se relaciona o hidróxido de sódio com acetato de etila 0,04 e 0,08 molar, respectivamente. Todos os 3 gráficos possuíram um formato parecido, mas vale ressaltar que as regressões feitas neles, para encontrar essas retas, são meras aproximações, né, para levar a questão muito absolutamente, assim. São aproximações que nos permitem calcular os restos dos coeficientes. Para determinar a velocidade da reação inicial, se calculou a derivada da curva dos 3 gráficos em análise do tempo, descobrindo os valores das taxas de reações, onde, para determinar essas taxas para acetato de etila, consideraram-se essas afirmações do Kant, onde, fazendo as substituições necessárias, encontrou-se essa equação logarítmica em cima da minha cabeça, que nos permitiu calcular a concentração do acetato de etila. Aqui encontram-se os resultados obtidos. O valor de menos RA0 foi encontrado a partir daquela equação da reta, como eu disse, a derivada. Então, esses valores são basicamente do coeficiente A da reta, onde foi encontrado o logaritmo neperiano dos mesmos, e a partir dele encontrou-se a concentração final do acetato de etila, e calculou-se também o seu logaritmo neperiano. Para assim plotar um gráfico em função da taxa de reação com a determinação da concentração final do acetato de etila para determinar essa taxa de reação, encontrando o valor aproximado de 0,673. O que foi bacana porque esse valor deu dentro da faixa estabelecida pela literatura que eles utilizaram, né? Então, foi bem interessante isso. Quanto à conversão de hidróxido de sódio, verifica-se que no experimento de concentração 0,1 molar para o acetato de etila, a conversão ela foi maior do que os outros, né? E esse fato pode se dar em virtude de que eles tinham coeficientes estequiométricos iguais para os reagentes, claro. Então, quando essas proporções elas são diferentes, ocorre uma certa interferência na reação, porque existe um reagente limitante. Então, vale citar isso. Conclui-se, então, que os resultados das medidas para a determinação da velocidade da reação em estudo mostraram que as taxas de variação dependentes da concentração dos reagentes é um fato, sabe?
elas dependem realmente dessa concentração. E, sendo assim, é possível representar essa dependência em termos de equações diferenciais que representam também a lei da velocidade, que foi o que a gente estudou na matéria. Então, as soluções dessas equações, elas são utilizadas para prever as concentrações de espécies em qualquer momento após o início dessa reação. E a forma da lei da velocidade também fornece uma certa compreensão sobre a série dos passos elementares através dos quais a reação ocorre, porque ela não é totalmente direta, né? Nesse contexto, pode-se concluir que o experimento ele utilizou uma metodologia eficiente que bateu com a literatura, que, se eu não me engano, é de Kruger, de 2013. Então, foi bem legal observar que esses coeficientes determinados, eles não foram elevados, mas eles foram coerentes. Então, tudo certo. É isso, muito obrigada pelo tempo, pela disponibilidade e até a próxima.